Olá pessoal, sou o professor Carlindo Alves. Gostaria de estar trazendo para vocês essa aula de matemática, que ela tem como tema dízima periódica simples. É uma aula rápida, mas é uma aula que vai ter uma base fundamental para o processo de aprendizagem de cada um de vocês. Na aula passada nós falamos de números racionais e nós iremos agora começar a detalhar algumas situações que envolvem, né, dentro da matemática, dentro do processo de ensino, principalmente a questão das dízimas periódicas, que é um conteúdo bastante interessante, é um conteúdo bastante que vai nos trazer uma bastante reflexão, né, para o processo de ensino-aprendizagem. Sabemos nós que toda fração ela compõe o conjunto dos números racionais e as dízimas periódicas elas estão presentes neste conjunto. Então nós iremos falar hoje nesta aula. Vocês vão ter essa aula com o professor Carlindo Alves. Eu trabalho na Escola Municipal Fernando Rodrigues e essa aula é voltada para o pessoal do oitavo ano, dos oitavo anos A, B, C e D. Ou seja, A, B e C, não é isso? E também o pessoal do D, né? Se caso queira assistir esta aula. Nós queremos trazer para vocês este tema, que é um tema bastante conhecedor por aqueles que conhecem aqui um pouco da matemática. Um assunto fácil para a gente tentar entender. Eu trouxe para vocês aqui um pequeno resumo da aula de hoje. Por exemplo, tema: geratriz de uma dízima periódica simples. Quem é a geratriz de uma dízima? Nós observamos que nós temos aqui alguns exemplos. Eu coloquei aqui esse exemplo, um terço. Um terço ele poderia ser representado nesta fração, que esta fração aqui nada mais é do que a geratriz desta dízima aqui, ó. Ou seja, um terço corresponde a 0,333 infinitas casas. Ou, né, temos também essa representação, 0,3 com a barra em cima, significa que esse período aqui eu vou estar repetindo ele várias vezes. 0,333, K também, dependendo do enunciado da questão, que envolve um concurso, vocês poderão ver essa situação aqui, 0,333K, né? E dependendo do enunciado, vai apresentar também como sendo uma dízima periódica simples, ou até mesmo 0,3 com um ponto em cima. Esses são os exemplos mais presentes. Sabemos nós que os mais conhecidos, né, nesse caso, no caso 0,333 ou 0,3 com uma barra em cima. Ele está dizendo que isso aqui é uma dízima, ou seja, um número que se repete após a vírgula, vai se repetindo infinitas casas decimais. Né? Se você fosse calcular quantos 3 existia aí neste período, né, após a vírgula, você ia ter infinitas casas decimais. Coloquei um exemplo de uma dízima periódica composta, que nós iremos ver na próxima aula, mas só para a gente ter uma ideia da pequena diferença. Né? Enquanto a dízima periódica segue um padrão lógico, ou seja, uma definição lógica, o outro já não segue o padrão, aí deixa de ser uma dízima simples para ser uma dízima periódica composta. Nós iremos ver essa aula especificamente no próximo vídeo. Os números de algarismo é um número de 9, ou seja, isso aqui é mais ou menos um pequeno resumo, ou seja, a quantidade de números que nós iremos ver após a vírgula, que nós chamamos de período, isso aqui é o período, é importante a gente começar a aprender. Depois da vírgula nós chamamos de período, e antes da vírgula nós chamamos os números que não faz parte do período, que é o que vem antes da vírgula. Então nós temos a fração geratriz, que é 3 nono, que simplificando vai dar simplesmente um terço dessa dízima periódica simples aqui, ó, que é 0,333, né? Que vai corresponder, quando você fizer todo o cálculo, vai encontrar esse resultado. 0,444 também vai dar 4 nonos, significa dizer que eu vou trabalhar para chegar neste resultado aqui, ó. Quando não der para simplificar, ou seja, para reduzir, transformar essa fração em fração irredutível, o resultado ele está correto, ou seja, você chegou nessa fração irredutível. Não dá para dividir, não dá para simplificar mais. Nós temos outro exemplo, 0,13131313, enfim. Tá? Olha, observe aqui que ficou 13,99. Por quê? Porque eu tenho dois números que se repetem consecutivamente.
13, 13, 13, então vai dar 9, 9, 9. Aqui, ó, nós temos só o 4, não é isso? Então, se nós temos só o 4, simplesmente a gente observa que eu só vou repetir o 9 apenas uma única vez. Olha, analisa o outro exemplo, nós temos 0,127, 127, 127. O número que se repete aqui após a vírgula, que chamamos de período, é 1, 2 e 7, ou seja, nós temos 3 números aqui, ó. Então vai dar o quê? 9, 9, 9, ou seja, simplesmente fez direto o cálculo para você chegar no resultado. Ah, professor, e como é que eu faço para dividir isso para saber se não dá para simplificar? Você pode usar o critériozinho lá da matemática, você pode somar esses dois números. Se você pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, 1, 2 dá 3, com mais 7, vai dar 10. 10 simplesmente não é um primo. Então, se ele não é um primo, não dá para simplificar, esse é o resultado. 0,777 vai ficar 7 nono. Por quê? Porque o 7 aqui, ó, só repete uma única vez, certo? Vamos para frente aqui mais um pouquinho. Aqui eu simplesmente, observe que eu peguei um exemplo anteriormente, que é o 0,333. Por que eu multipliquei ele por 10? Primeiro, porque eu multipliquei ele por 10, porque segue a quantidade, o número que segue aqui, ó, que chamamos de período, eu só tenho 3. Após a vírgula, eu só repeti o 3, só 3, 3, 3, 3, 3. Se por acaso, como acontece esse tipo de coisa aqui, eu vou multiplicar por quanto? Por 10. E eu tenho, a regrinha diz que eu vou ter que multiplicar não só esse termo aqui, esse membro aqui. Eu tenho que multiplicar os dois membros, tanto o primeiro como o segundo. Então, quando eu pego esse x aqui, dentro do parênteses aqui, ó, x vezes 10, eu encontrei o quê? 10x. 0,333 vezes 10, eu encontrei 3,3333, quer dizer, infinitas casas decimais. Aí eu pego, simplesmente eu vou pegar a primeira equação, coloco embaixo aqui, é uma forma de fazer, tem gente que coloca aqui na frente, tudo bem, o critério não importa. Você vai pegar 10x menos x, ou seja, associando os termos semelhantes, vai ficar 10x menos x, vai ficar 9x. 3,333, 0,333. Corta, eliminou, sobrou quem? Sobrou 3. X é igual a 3 nono. Simplificando essa fração por 3, aqui, ó, eu simplifiquei essa fração por 3, encontrei o quê? 3 dividido por 3 dá 1, ou seja, 9 dividido por 3 dá 3. Desculpa aqui, só corrigindo esse erro bem aqui, ó. Então, nós temos 1/3. Se você pegar 1 dividido para 3, você vai encontrar isso aqui, ó, 0,333, tal, tal. Então, é muito simples conseguir fazer isso aí. O mesmo processo é aqui. Ou seja, nesse exemplo 2 eu tenho x é igual a 0,444 vezes 10. Por que 10? Porque, olha, é o número 4 aqui, ó. Então, eu multipliquei aqui, deu 10x, que é igual, ou seja, esse cara aqui multiplicando por esse, vai ficar 4,444 infinitas casas. Subtrai, você vai subtrair, ou seja, vai ficar 10x menos x, que é igual, ou seja, 4,444 menos a equação lá, que é 0,444. Subtraindo aqui vai ficar 4, ou seja, 4 dividido para 9, ou seja, como não dá aqui para fazer o processo mais, esse aqui é o resultado da fração irredutível. Aí vamos aqui, ó, mais um exemplo aqui para vocês começarem a aprender aqui, ó. Observe, x é igual a 0,1313 vezes 100. Por que 100, professor? Agora é 100, não é mais 10? Sim, é porque é o seguinte, nós temos aqui dois números que se repete após a vírgula, que chamamos de quê? Período. Então, eu tenho 0,3131313. Então, 3. Então, eu multipliquei, eu fiz o mesmo procedimento. 100 vezes 10, ou x vezes 10, no automático eu consegui 100x. E aqui eu multipliquei todo esse número aqui por 100 e eu consegui 13,131313. Repeti normalmente, cortei, ó, eliminei, ficou o quê? Ó? 100x menos x, deu 99x. Ou seja, 13,131313, eu corto 13, 13, 13, e aí no automático eu simplesmente consegui subtrair aqui, eu consegui 13. Então, automaticamente, se eu conseguir 13, eu tenho x é igual a 13 dividido para 99. Professor, 99 agora não é só um 9? Sim, esse aqui nós temos 3, ou seja, dois números. Muito bem. Professor, e esse exemplo aqui embaixo, como é que eu faço para fazer? Muito bem. Vai ocorrer que simplesmente tu vai ter como
2 inteiro aqui, eu tenho 2,777. Qual é o procedimento para resolver um tipo de dízima dessa aqui, ó, simples? Observe que essa dízima ela é simples. Analisa aqui os números aqui, ó, eles se repetem constantemente, ó. Então, não vem, segue um padrão lógico. Então, analisa bem. Se nós temos, qual é a regrinha básica? Eu pus aqui para você aprender e não esquecer jamais, certo? Observe. Primeiro, repete o número, ó, repete o número que não se encontra no período, ou seja, que não está no período. Você olha aqui, ó, quem é que não está no período? O período só é o número após a vírgula, certo? Após a vírgula é chamado de período. E o número que antecede este período, ele não faz parte do período. Então você pega o quê? Você pega primeiro o número que não está no período, que é o 2 aqui, ó, certo? Mas o número que está no período, rapaz, interessante, né? Ó, é o número que não está no período, mais o número que está no período. Como exemplo, aqui eu só tenho uma sequência de 7, eu usei o 7, certo? Aí eu tenho menos o número que não está no período. Aí volta de novo, menos, ó, menos 2 aqui, ó, observe. Então eu tenho 27 menos 12, e aí dividido por 9. Por que 9? Porque vocês se lembram aqui, ó? Vocês se lembram? Se eu tivesse duas casas, eu ia colocar 99. Aqui, como eu tenho só 7, eu vou colocar quem? 9. 27 dividido para 2, né? Vai dar 25. E repete o número. Como aqui, nesse caso, se você fizer uma divisãozinha dentro da matemática, você vai encontrar 2,777. Que essa fração aqui, ó, que é a fração geratriz dessa dízima aqui, ó, a dízima periódica que corresponde a essa dízima aqui. Muito bem. Olha o outro aqui, ó, 3,555. O que acontece? Repete, ó, vou voltar de novo. Repete o número, ó, coloca o número lá na frente. O número que não está no período. Primeiro, o 3, certo? Primeiro vem o 3. Depois, o número que está no período. Quem é o número que está no período? 5. Se tivesse 54, eu ia repetir aqui. Normalmente, vamos chegar lá nos exercícios. Aí, o que acontece? Eu repete aqui o 5. Menos 3. Da onde é que vem esse 3? Esse 3 é um número que não está no período. Primeiro passo. Então, a regrinha básica é o quê? Repete o número que não se encontra no período. É mais o número que está no período. Menos o número que não se encontra no período. Olha, dividido para 9 porque eu tenho uma sequência de 5 aqui. Automático, eu tenho 35 menos 3. 35 menos 3, né? Vai dar 32. 32 sobre 9. Esse cara é o resultado. Por quê? Olha, dentro da matemática, para você saber se isso aqui, se o numerador e o denominador vai dar para simplificar, você soma o numerador aqui entre eles, ou seja, 3 com 2 dá 5. 3 com 2 dá 5 é um número primo, não dá, então não vai simplificar de jeito nenhum. Esse aqui, no caso, é o resultado. Mas esse aqui é outro macete que eu posso ensinar na próxima aula. Ou seja, nós temos aqui também 54,12 infinitas casas de F+. Analisa bem, essa aqui vocês vão fazer, se vocês quiserem fazer em casa, chegar no resultado para ver se tem um resultado concreto, eu cheguei até aqui, certo? Ou seja, eu tenho aqui 74, 12. O que foi que eu fiz? Eu repeti o quê? Primeiro, o número que não está no período. Quem é o número que não está no período? É 74, certo? 74, tá aqui, 74. Depois, mais um número que se encontra no período, que é o 12. Tá aqui o 12 aqui, certo? Menos, o sinalzinho de menos 74. Por quê? Que é o número aqui. Eu pego esses dois, menos esse 74 de novo aqui, Aí você faz 7.412 menos 74, vai encontrar esse resultado aqui, 7.338, dividido para 99. Por que 99, professor? Porque nós temos 12 aqui, é o número que se repete. São dois números. Muito bem. Agora vamos treinar, vamos fazer o exercício para ver se a gente aprendeu, para ver se a gente realmente tem noção do que a gente acabou de dizer, certo? Então o primeiro passo aqui, olha essa dízima periódica aqui, analisa bem, que ela tem uma sequência de quê? Uma sequência de 9. Então o primeiro passo, eu já tenho uma sequência de 9, eu vou fazer o que aqui? Eu vou ter esse processo, ou seja, x é igual ao quê? X é igual a 0,99. Muito bem. Eu vou multiplicar esse cidadão por quanto? Eu tenho apenas o 9 aqui, então eu vou multiplicar, eu vou pegar essa
botar aqui um colchetezinho aqui, ó, dentro dessa expressãozinha, e fazer uma multiplicaçãozinha por 10, né? Por 10. X vezes 10 vai dar o quê? Vai dar 10x, certo? Vai dar 10x, ó, 10x aqui, ó. X vezes 10, 10x. Eu pego esse cara aqui, se essa vírgula andar para cá, o que vai acontecer, professor? Simplesmente eu vou igualar isso aqui, ó, ao quê? 9,999, ou seja, uma sequência aqui, né, nesse sentido aí. Muito bem. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou subtrair por essa equaçãozinha aqui, ó. Então, eu vou pôr essa equaçãozinha aqui embaixo, e aí eu tenho 0,999. Se eu fizer esse processo aqui, ó, cortar aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter 9x, que é igual, ó, 10x menos x, vai dar 9x. Então, 9x, esse cara vai sobrar 9 aqui. Ixi, então, professor, vai ficar 9 dividido para quanto? Ó, 9 dividido para 9. Então, quanto é 9 dividido para 9? É 1. Então, esse aqui é o nosso resultado, ou 1 sobre 1. Neste caso aí, deu um número inteiro, né? No automático aí, por essa situação. Olha a outra situação aqui. Professor, essa é muito difícil, essa aqui, ó. Tem essa porrada de número aí, ó. Nós temos quantos números aqui, ó, após a vírgula aí? Ó, 0, então nós temos aqui, ó. Primeiro, vamos transformar, vai ficar x, né? X é igual ao quê, ó? Ó, 0,3... 134, 134, aí, ó, 134, certo? Vezes eu pegar tudo isso aqui, ó, e vou multiplicar por quanto aí, ó. Aí é onde você analisa aí, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, ó. Olha, observe que aqui eu só tenho um número que se repete, é apenas um número. Aqui são 3 números, então a multiplicação aqui, ó, é por 1000, certo? 1000 é 1000, professor. Se fosse 2 números, seria por 100. Então, quando eu faço isso aqui, eu vou ter o quê? Ó? 1000x, ó. 1000x na questão, igual a esse cara multiplicando. Esse cara aqui vai andar quantas casas, ó? 3 casas, vai ficar, ó, 134, isso aqui dá infinitas casas decimais, não é isso? Aí o que acontece aqui? Agora o que eu vou fazer? Eu vou subtrair, eu vou pegar toda essa equação aqui, ó, botar aqui embaixo. É um processo, tem gente que faz de outra forma, mas vamos chegar no mesmo resultado. Então eu vou baixar aqui, vai ficar x igual o quê? Ó, esse cidadão todinho aqui, ó, 0,134, 134. É número grande. Aí você corta, o mesmo processo, cortou tudo aqui, ó. Cortou. O que sobrou? Sobrou a parte inteira. Ou seja, eu tenho primeiro aqui, ó, eu tenho 1000x menos x. Deu 999x, que é igual o quê, ó? A 134. Aí, ó, isso implica dizer o quê? Que 134 é dividido para quanto? Para 99. Ih, professor, muito bem. E aí, professor, dá para fazer? Não, não dá, porque se você pegar 1 mais 3 aqui, ó, dá 4, correto? 1 mais 3 dá 4, dá 8. Então, 8 não dá. Então, esse aqui é o nosso resultado dessa dízima periódica que nós transformamos em uma fração geratriz. Olha essa outro exemplo aqui, outro. O que acontece? Vai ficar x, né? X igual a 0,19. Muito bem, ó. Vamos colocar aqui a reticência. Reticência, não é reticência não. Certo? Multiplicando por quanto isso aqui mesmo, professor? Você vai multiplicar esse joguinho aqui, ó. Multiplicado aqui, ó, que tem 19, ó. 2 números, né? 2 números. Então, se é 2 números, vai ser por 100, ó. 100. Então, vai ficar x vezes 100. Quanto é x vezes 100? Vai dar 100x, que é igual, ó. Professor Carlinhos aqui, ó. Aqui, ó. X vezes 100, 100x. E esse cara multiplicando para andar 2 casas mais, vai ficar 19, aí tem reticência. Ou seja, e agora, professor, o que eu vou fazer? Simplesmente vai pegar essa equação daqui de cima, ó. Pega essa equaçãozinha, vai ficar x, vai subtrair. Aí igual, pega essa outra aqui, joga embaixo aqui, simplesmente vai dar 0,19
19, 19. É o processo da subtração aquizinho, ó. Ou seja, tem um 100x, vai ficar 99x, que é igual, ó. Analisa bem, isso aqui na dízima periódica simples. Então, eu vou pegar o processo aqui, se eu cortar tudo isso aqui, ó, subtrai tudo isso aqui, vai cortar, vai sobrar quem? Vai sobrar 19. Então, o x é igual ao quê? A 19 dividido para 99. Então, esse aqui é o nosso resultado dessa expressãozinha. Vamos para frente, que tem mais para a gente poder treinar. Ih, professor, essa aí é grande demais, essa aí eu não vou conseguir não. Vai ter questões aqui que vocês vão fazer depois na calculadora. Eu só coloquei mesmo para você ter uma noção. Então, analisa que essa questão aqui, ó, ela é um pouquinho, olha, essas aqui, ó, observe que tem aqui, ó, o 0, aqui também nós temos o 0, e essa aqui nós já temos o que? A parte inteira. Então, se eu tenho a parte inteira, o que que diz a questão que nós temos que fazer aí? Quem lembra o que eu acabei de ensinar lá no comecinho? Ou seja, eu tenho aqui tudo isso aqui, ó, né? Ou seja, o que que eu vou fazer para resolver essa questão? Eu vou simplesmente colocar o x da questão aqui, eu tenho esse x, mas eu não há necessidade, eu vou fazer de uma forma bem direta. Repete aqui, ó, o número que não faz parte, ou seja, aqui na questãozinha, é o número que não faz parte do período. Quem é que não faz parte do período? 89, preste atenção, porque tem a vírgula aqui, ó, o número que não faz parte do período, 89. Aí, ó, mais o número que faz parte, é 54 aqui, ó. Aí, menos o quê? Menos o número que não faz parte, que é 89. Tudo isso aqui eu vou dividir para quanto? Nesse caso é 54, 54, 54. Vou repetir aqui, ó. Então, é o 9 aqui, ó. Quando eu faço esse processo aqui, ó, o que vocês vão fazer na calculadora de vocês? Vocês vão calcular, vocês vão pegar esse valor aqui, que eu vou deixar em aberto para vocês, eu vou deixar em aberto aqui, ó, tá? Porque vocês vão conseguir fazer. Você vai pegar 8.954 menos 84, vai encontrar um resultado aqui, não vai? Você vai encontrar um resultado bem aqui, para colocar bem aqui. Eu quero que vocês coloquem aqui esse resultadozinho, porque ele é um resultado muito grande. Aí você vai simplesmente fazer o quê? Você vai dividir ele por 99 e aí você vai encontrar a solução dessa expressão, certo? Poderia fazer na calculadora aqui, mas o nosso tempo, ele é muita coisa. Eu fiz questão de botar essas questões grandes para vocês pensar. Analisa bem essa aqui, ó. Quem é o número aqui nesse caso, nesse exemplo aqui, quem é o número que não faz parte do período? É o 3, certo? Muito bem. O 3, ele não faz parte do período. E quem é o número que faz parte do período? É o 14. Então, eu vou botar 14. Menos o número que não faz parte do período, que é quem? 3. Aí, dividido para quanto? Observe aqui, eu tenho 14, 14, 14. Então, é 99. Ó, esse aqui, como é pequenininho, dá para fazer, não dá? Eu tenho 314 menos 3. Dá 311. Aí, ó, dividido para 99, certo? Como esse caso aqui vai dar um número aqui, 3 com mais 1 vai dar 5. Então, nesse caso aqui, a nossa solução é essa aqui, tá bom? Esse aqui, ó, começa simplesinha também, ó. Ó, analisa bem. O que que acontece aqui com essa questão? Ou seja, eu vou repetir aqui, ó. Eu vou repetir. É o 5. O 5, ele não faz parte do período. Tá aqui o 5 primeiro. Depois, um número que faz parte do período. Quem é o número? É o 6. Aí, menos o número que não faz parte, que é quanto? O 5. Então, analisa. Primeiro eu ponho esse aqui, ó. Depois eu ponho esse. Aí, eu volto, subtraio por esse aqui, ó. Entendeu? Dividido para quanto? Dividido para 9 só. Por quê? Porque eu só tenho 6 que se repete, que está no período. Então, é dividido. Olha como deu essa aqui da bonitinha, ó. 56 menos 5 vai dar 51. 51 dividido para quanto? Para 9, ou 51. 51, rapaz, cuidado com esse 51. Analisa bem, é 51 dividido para 9. Como nesse caso ele dá para simplificar, eu acredito que dá. Você pode simplificar aí que vai dar um resultado aí. Eu não vou fazer, não há necessidade de fazer, mas vai dar para simplificar porque nesse caso aqui ele vai ser divisor, né? Então vai divisor, com certeza vai dar para dividir bem aqui, com certeza. O 51 dá para dividir. 3 vezes 7, 21, vai dar 17, né?
vai dar 17. Vamos fazer bem aqui. 17 vezes 3, né? 3 vezes 7, 21, vai 2, 51. E isso, vou botar logo aqui, ó, 17, ó, deu 17, e aqui deu quanto embaixo? Vai dar, se aqui é 3, a simplificação é por 3, então vai dar 3 aqui, ó. Então, esse aqui é a nossa solução. Olha, analisa como deu para a gente fazer. Isso aí eu fiz porque foi rápido, deu para fazer, mas esse número grande não tem como fazer aqui, né? Vocês vão fazer aí. Observe, primeiro repete o número, você vai repetir o número que não faz parte do período. 2, 4, 5. Tem esse número aqui. É mais o número que faz parte do período, ó, que é esse 34 aqui, ó, 34. Menos o número que não faz parte, 245. E tudo isso dividido para quanto? Olha, aqui não é 34, 34, 34, então eu vou usar 9, 9 aqui. Muito bem, muito bem. Ó, aqui eu usei 99 porque eu tenho dois números. Aqui eu usei apenas um 9 porque eu só tenho um número que se repete. Aqui eu usei 99 porque eu tenho dois números. E aqui eu usei também 29 porque eu tenho 99. Aí esse aqui você vai fazer o cálculo em casa. Você vai pegar aqui, ó, 24.534 menos 245, vai encontrar um resultado. E aí você vai pegar esse resultado e dividir por 99. Muito bem, tem mais questões para finalizar, aqui tem mais uma grande. Professor, você vai nos matar. Mas não, isso aqui é só para você aprender. Primeiro, quando acontecer isso, quando você tiver número inteiro aqui, ó, nessa dízima periódica aqui, é uma dízima periódica simples. Eu vou repetir aqui o número que não faz parte do período. Quem é o número que não faz parte do período aqui, turma? É quanto, turma? Aqui, ó. Ou seja, o número que não faz parte do período. Período é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é período. Isso aqui é o número que não faz parte do período. 245. Então, eu peguei 245 mais o número que faz parte. É mais um maisinho? Não, mais você vai só acrescentar, ó. 3, 4, 7. Menos o número, ó, menos o número que não faz parte. 2, 4, 5. Você vai e volta. Você leva e traz. Ou seja, 2, 4, 5. 3, 4, 7, que é esse aqui, ó. Depois você volta, ou seja, menos 2, 4, 5. E aí, tudo isso aqui eu vou dividir para quanto? Eu tenho aqui, ó, 3, 4, 7, 3, 4, 7, 3, 4, 7. Então, eu tenho aqui 99. Então, aqui, mesmo processo, eu quero que você faça aí, né? Porque você vai obter esse resultado aí. Você vai pegar esse valor, menos esse valor, vai encontrar um resultado aqui. Aí, você vai dividir por esse valor. No automático você vai ter o resultado da fração geratriz dessa matemática. Isso aí está dentro das dízimas periódicas simples com o professor Carlindo Alves. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Obrigado e até mais.